Bom, uma boa noite a todos. A Minarski Summers tem uma grande alegria em promover essa webinar, que vai debater assuntos da insolvência empresarial. O formato dessa webinar será feito através de pequenos comentários dos convidados, né? E nosso intuito é criar um canal de comunicação com todas as pessoas envolvidas e interessadas no ramo da insolvência empresarial, e falarmos a respeito desses assuntos que, para muitos, às vezes, pode ser um assunto muito... um bicho de sete cabeças, e muitas vezes não é. Então, há bons profissionais, há profissionais que são especializados justamente neste momento em que o empresário passa por grande dificuldade. Dessa forma, nós, em conversa com os nossos colegas e pessoas que atuam nessa área, chegamos à conclusão de criar um espaço para debate e, no momento atual, não poderia ser outro senão a pandemia da Covid-19. Dessa forma, o debate em questão tem o seguinte tema: a pandemia do Covid-19 e os reflexos na área empresarial. Como mediação, o mediador desse debate será o meu sócio, Fernando Minarski Silveira, que também é administrador judicial, meu sócio na Minarski Summers. Ele vai ser o nosso mediador. Ele é formado em Engenharia Civil pela URGS, ele tem mestrado em Engenharia da Produção e MBA em Gestão Empresarial, pós-graduado em Finanças Empresariais, sócio fundador da Minarski Summers, juntamente comigo, e possui cursos de extensão tanto no TMA quanto no IBAJUD, né, específicos na função de administrador judicial. Então, Fernando, eu passo a palavra para ti, então, para dar aí fazer aí a mediação neste nosso debate. Muito obrigado. Nestor, muito obrigado. Aos demais palestrantes e espectadores, internautas, muito prazer, boa noite. A gente vai falar agora, como o Nestor falou, sobre os reflexos da pandemia do Covid-19 na área de insolvência empresarial, né? Para isso, isso é um assunto muito recorrente pelos meios de comunicação, né? Eu até trouxe aqui alguns artigos, né, algumas publicações. Estado de São Paulo, LinkedIn, crise deve causar recorde de recuperações judiciais. Latam pede recuperação judicial com base no capítulo 11 nos Estados Unidos, pelo G1. Já pelo UOL, a Avianca Holdings anuncia pedido de recuperação judicial. Tudo isso esse primeiro semestre. A Universidade Cândido Mendes, agora em maio, também entrou com pedido de recuperação judicial. Isso pelo Globo.com. A famosa construtora e incorporadora Esser entrou também com pedido de recuperação judicial na primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo, Valor Econômico. Né? E tem também as situações que não envolvem necessariamente recuperação judicial, mas também vão na linha da insolvência empresarial, como, por exemplo, a Livraria Saraiva fecha 12 lojas, Publish News, redação. Uma realidade um pouco mais aqui do Rio Grande do Sul, poa24horas.com.br. Piccadilly fecha fábrica em Santo Antônio da Patrulha e encerra suas operações de costura em Igrejinha. Então, é um tema muito recorrente, muito debatido hoje em dia, né? E para debatermos e aprofundarmos um pouco mais, a gente pegou três grupos de profissionais, né? 2 advogados, 2 gestores empresariais e 2 administradores judiciais para debater esse tema, né? Cada um sob a sua ótica, né? Vamos então começar o debate com o advogado Dr. Luiz Carlos Buchaim. Tá? Antes de fazer a pergunta, eu vou ler rapidamente aqui um breve currículo dele.
né? Ele é um advogado com 30 anos de experiência nas áreas civil e comercial, participa de atividades consultivas e litigiosas, inclusive nas instâncias superiores, doutor em Direito Empresarial e professor da URGS, sócio fundador da Buchaim Advogados Associados. Dr. Buchaim, um prazer enorme ter você aqui nessa webinar, né? A pergunta que eu vos faço é, Dr. Buchaim, como o senhor vê a influência da pandemia para os escritórios de advocacia do ramo empresarial, para as empresas e para os credores? Seja bem-vindo, Dr. Buchaim. Boa noite, o prazer é todo meu. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite da Minarski Summersla, na pessoa do Dr. Fernando, do Dr. Nestor, para participar desse webinar. Saúdo os demais participantes e os nossos ouvintes. Agradeço pela atenção, pela oportunidade. Bem, em relação à pergunta, como é que os escritórios de advocacia serão impactados pela pandemia, eu tenho a convicção de que serão muito impactados. Não só do ponto de vista mecânico, não, porque os grandes escritórios não poderão mais operar da forma como operavam, terão que se adaptar a essa nova realidade, esse novo normal, não, terão que se adaptar com o teletrabalho, como também do ponto de vista do mercado jurídico propriamente dito, não é? Porque os advogados serão necessariamente chamados para resolver um grande número de questões envolvendo contratos empresariais e contratos civis também, não é? Os contratos de execução continuada, sobretudo, aqueles que se projetam no tempo. A minha impressão é de que a primeira tarefa do advogado que for chamado para tratar de assuntos vinculados à pandemia é a negociação, porque todas as partes envolvidas estão sendo prejudicadas. Não há apenas um lado da relação contratual que esteja sofrendo os efeitos da pandemia. Todos estão sofrendo. Então, é natural que haja uma negociação para uma readequação daquela realidade contratual. Essa é a primeira abordagem a ser feita. Nós temos, inclusive, legislação sobre negociação, não? As nossas leis, inclusive o Código de Processo Civil de 2015, ele fomenta bastante o acordo e a negociação entre as partes. Afora a negociação, nós temos também que nos lembrar da existência da recuperação judicial extrajudicial, que é também uma espécie de acordo feito entre a empresa recuperanda e os seus credores. Isso com base na lei da recuperação judicial, mas fora de um processo judicial, não? O que é uma espécie de negociação. Não sendo possível nenhuma dessas duas hipóteses, o advogado ainda pode orientar seu cliente a respeito da discussão judicial sobre a revisão dos contratos. Se não for um caso em que toda a empresa esteja vinculada a uma situação de insolvência, mas eu quero dizer que a insolvência seja decorrente de um contrato ou de dois contratos pontuais na realidade empresarial, o empresário poderá discutir judicialmente a questão da imprevisão e a questão do caso fortuito e da força maior, que são elementos que têm o poder de elidir a responsabilidade do empresário pela mora. Sempre lembrando que nessas ações judiciais não se pressupõe que haja um enriquecimento ilícito de alguma das partes. Se o empresário invocar a revisão contratual ou o caso fortuito e a força maior numa ação judicial, o contrato será desfeito, devendo as partes voltarem ao status quo ante. Ou seja, se o empresário recebeu, por exemplo, um maquinário que não consegue pagar e argue a teoria da imprevisão, ele deverá devolver esse maquinário e estabelecer uma relação
rescindir o contrato, mas estabelecendo uma volta das partes ao estado anterior. Então, com essas breves palavras, eu digo que os advogados serão bastante chamados a resolver questões vinculadas a contratos e à gestão de empresas. Sem esquecer que o projeto de lei 1179 do senador Anastasia prevê por si próprio a revisão de contratos. Ou seja, o próprio Estado brasileiro, ante a pandemia, já está autorizando os seus cidadãos, em casos de contratos que se tornem impossíveis de adimplir, a possibilidade de pedir a revisão judicial. Em várias situações, contratos agrários, contratos de locação e contratos civis em geral de execução continuada. Então, com essas palavras, eu devolvo ao nosso apresentador, Dr. Fernando, para a continuidade do seminário. Obrigado, Dr. Buchaim. Excelente contribuição. Muito obrigado mesmo. Agora, o próximo que será entrevistado será o advogado Marcos Rafael Hutzen, né? Vou ler um breve resumo aqui do currículo do Dr. Marcos. Graduado em Direito pela UFSM, pós-graduado na Escola Superior de Magistratura, possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV, é técnico em Propriedade Intelectual pelo INPE e é professor. As suas áreas de atuação, em linhas gerais, direito civil, direito empresarial, direito tributário, direito sucessório, imobiliário, do consumidor, digital e da internet, atua em propriedade intelectual, marcas, patentes, direitos autorais, design, desenho industriais, direito de energia e continua, né? Direito de energia, direito público, licitações, franquias e mercado de capitais. Possui experiência nos seguintes segmentos e áreas: construção civil, loteamentos, imóveis, construção pesada, energia, concessões de rodovias, licenciamento de marcas, tecnologia da informação bancária e crédito. É sócio fundador da Marcos Hutzen Advogados Associados. Pois bem, doutor Marcos, vou fazer uma pergunta para o senhor. Como o senhor vê a dimensão dessa crise, como sendo mais uma entre tantas que já enfrentamos, ou de uma intensidade mais aguda para o empresário brasileiro? Onde entra o advogado empresarial no combate a essa crise? Prazer, doutor Marcos. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para participar desse webinar. Realmente uma honra, uma satisfação estar compondo esse time aqui de profissionais altamente capacitados e experientes. E boa noite também aos colegas e aos ouvintes. Bom, a gente já entendeu, né, Fernando e colegas, que a dimensão dessa crise ela não é só mais uma crise, né? Ela é realmente sem precedentes. Ela é uma crise que a gente não estava acostumado em nenhuma perspectiva. A gente não estava acostumado, não estava preparado. Isso que o Brasil vem sofrendo sucessivas crises, sucessivas recessões econômicas, sem falar das dificuldades naturais que existem no Brasil de empreender em qualquer segmento, né? Dito isso, então, a crise sem precedentes causada por essa pandemia é uma crise mundial, ela é sistêmica, e a gente está sofrendo, direta ou indiretamente, os efeitos dela no dia a dia, e a gente sabe que nós vamos sentir esses efeitos ainda por muito tempo, né? Já vimos atualmente aqui, de uma forma praticamente imediata, assim que foi decretado o estado de calamidade pública,
no Brasil, o efeito imediato foram as suspensões dos contratos de trabalho, ou renegociação da jornada, férias antecipadas, né, tudo mais. E de imediato também renegociação de fornecedores, contratos de locações, os shoppings sendo fechados, agora já reabrindo. Mas isso, digamos assim, é a primeira onda, a primeira fase dessa crise, né? Essa crise econômica, ela está começando a gerar os efeitos e eles vão se estender ainda por muito tempo. E vão certamente refletir em todos os segmentos, além das locações, das relações de trabalho, também nas áreas principalmente de crédito, nas áreas de infraestrutura, sem dúvida. Então, os efeitos dela vão se expandir ainda, e a gente não sabe por quanto tempo, mas a gente sabe que os efeitos vão ser duros e duradouros, né? E aí é que entra o papel do advogado, dos escritórios de advocacia. Até falar depois do Dr. Buchaim não é fácil, né? Porque a explanação dele foi objetiva, concisa e completa, mas eu também observaria, dentre os tópicos já falados, que o papel do advogado ele vai ser principalmente de orientação específica para cada caso, né? Porque realmente a tomada de decisões agora ela vai ser fundamental para a recuperação dos setores, das empresas, ou para a reformulação dos negócios, que a gente tem visto negócios simplesmente desapareceram, né? Não teve tempo de reação, porque com a pandemia fecha estabelecimento, suspende contratos de trabalho ou com demissões em massa acontecendo, o negócio simplesmente desaparece, não dá tempo de reagir sequer. Para os negócios que ainda estão se acomodando, tentando se reinventar ou tentando achar uma solução, com certeza o advogado, junto com empresas especializadas de consultoria e gestão, vão poder tomar uma decisão mais acertada. E nesse contexto, eu também repiso o que o Dr. Buchaim já falou, que a gente pode entender assim como 3 grandes cenários que estão se moldando e já estão bem visíveis, apesar de que talvez existam muitos outros mais específicos para cada caso, mas então esses 3 cenários seriam caso fortuito, força maior, onde a impossibilidade do cumprimento dos contratos, das obrigações, a onerosidade excessiva, onde tem um desequilíbrio das bases da relação contratual, e por fim também o desequilíbrio da situação patrimonial, principalmente do contratante. Então isso gera causa ou de rescisão do contrato ou de revisão. E para, obviamente, cada caso tem que ser muito bem estudado, muito bem orientado para que o empresário possa tomar uma decisão confortável, justa e ágil. E por fim, também eu queria repisar o caminho da recuperação judicial, que ela talvez não possa ser caracterizada mais como o estigma que existe ainda de que a recuperação judicial tem aquela sensação de que a empresa já está liquidada e não tem mais volta, né? É bem pelo contrário. A recuperação judicial pode ser um instrumento dentro disso tudo, como um grande fôlego que a empresa pode conseguir para retomar a atividade, né? Então, é nesse contexto que eu acho que o advogado certamente vai ter bastante demanda, bastante trabalho, na desmistificação, né, das demandas judiciais. E como tu falaste agora no início, Fernando, muitas empresas já estão tomando essa decisão de entrar com pedidos de recuperação.
E esse é uma questão que eu pontuo também, que é o timing, né? O tempo de entrar com o pedido de recuperação judicial ou até mesmo extrajudicial, como o Dr. Buchaim falou, mas não pode ser também tão cedo a ponto de queimar as etapas de renegociação, de talvez revisão dos contratos, e não tão tarde que a recuperação judicial talvez não vá surtir o efeito que ela deve surtir, que é recuperar a empresa, né? E não já tentar uma recuperação judicial quando a empresa já está praticamente numa situação pré-falimentar, né? Então, eu acho que essa parte de orientação e estudo, junto com as consultorias e as empresas de gestão, elas podem e serão certamente fundamentais para a retomada da economia. Então, eu encerro por aqui, agradecendo mais uma vez o convite, a participação, e fico à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado, Fernando. Puxa, doutor Marcos, nós que agradecemos, né? Excelente depoimento, muito obrigado mais uma vez. Bom, agora a gente acabou de passar pela ala dos advogados, né? Doutor Buchaim e doutor Marcos, vamos para a segunda ala, a ala dos gestores empresariais, né? Vou chamar aqui agora o Rodrigo Pereira, né? que é da empresa OP Gestão e Negócios, né, Rodrigo? Vou pegar aqui um breve resumo profissional aqui do Rodrigo antes de passar a pergunta, né? Rodrigo é graduado em Administração de Empresas pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, cursou Extensão e Recuperação de Empresas pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e é associado do TMA, Capítulo Brasil, desde 2013. Possui mais de 15 anos de experiência em gestão e administração, com expressiva vivência em gestão de crise e reestruturações. Atuante em recuperações judiciais desde 2007, tendo acompanhado inúmeros casos de sucesso, conduzindo negociações, elaborando planos de recuperação e participando ativa e estrategicamente dos projetos como consultor, gestor interino e membro de comitês de crise. Vasto conhecimento em análise das demonstrações financeiras, projeções orçamentárias, elaboração e análise de planos de reestruturação e planos de recuperação judicial. Também possui experiência em captação de recursos e financiamento para empresas em dificuldades. Sócio, mais uma vez, como eu falei, né, da OP Gestão e Negócios. Pois bem, Rodrigo, a pergunta que a gente preparou para ti é: como a reestruturação de empresas da OP Gestão e Negócios costuma ajudar uma empresa insolvente, e, em especial, como ela está se adaptando para esse período de pandemia? Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Fernando, Marcos, Dr. Buchaim, Nestor, Batista, todos que estão assistindo. Obrigado pelo convite, Fernando, a iniciativa aí de realizar esse webinar e poder aí talvez esclarecer alguns pontos importantes aí nesse período que nós estamos passando. A OP Gestão também foi pega de surpresa, todos nós fomos pegos, né? No final do ano passado, uma cidade na China surge aí uma doença nova e em março nós sofremos aqui o nosso lockdown no estado e o Brasil todo. Como é que nós estamos ajudando as empresas? Por que eu falo da surpresa? E eu acho que antes já falaram também. O cenário de crise de uma empresa, os atributos de crise de uma empresa são recorrentes e são muito comuns. Um dos principais atributos é a surpresa. A crise ela acontece do nada, a gente não espera. Ela traz uma ameaça para próximo da empresa e a empresa tem pouco tempo, o empresário tem pouco tempo para decidir. Dessa forma, esses três atributos ocasionam o estresse e fazem com que o empresário tenha que buscar alternativas.
Se falou em renegociação de contratos, se falou em recuperação extrajudicial, recuperação judicial, revisão contratual. Todas são ferramentas que servem para a superação da crise. O mais importante, como a OP vem ajudando as empresas neste momento, é entender o cenário do que está acontecendo, pois cada negócio tem suas particularidades, tem as suas dificuldades, e trabalhar para estabilizar a crise. É o mais importante. O empresário ele tem que estabilizar a crise, tomar as rédeas da situação de novo, da situação da empresa, e a partir daí trabalhar para buscar quais as melhores ferramentas que deverão ser implementadas e em que momento. Acontece, como acho que falou ali o Dr. Marcos antes, que o empresário ele demora para tomar uma decisão. Eu sempre falo para os clientes, nas visitas que eu faço, não tomar uma decisão às vezes é mais prejudicial à empresa do que tomar uma decisão equivocada. Então, os empresários, as empresas demoram a tomar a decisão, demoram a buscar o auxílio, nem por força do seu departamento jurídico, dos seus advogados, às vezes não buscam auxílio dos próprios escritórios de contabilidade que estão ali próximos da empresa, conhecem profundamente a situação da empresa, e nem de empresas como a OP Gestão, como a direção do Batista aí também, e outras tantas no mercado que possam auxiliar neste momento. No caso da OP Gestão, que nós trabalhamos já há muito tempo com crise, o foco nosso é estabilizar a situação de crise, trazer um pouco de conforto para a empresa, para que ela mantenha aí seus empregos, não possa parar sua produção, seu processo produtivo. A retomada da liderança, para que o empresário possa retomar a liderança do negócio e poder conduzir de novo o negócio aos tempos de sucesso que ele já teve. O apoio dos interessados é muito importante. Por que o apoio dos interessados? Porque há credores que são interessados, há funcionários que são interessados, há ex-funcionários que têm interesse na situação da empresa e na melhora. Retomar o foco estratégico para que a empresa revise o seu negócio, o fim dela, e para que ela possa retomar o foco estratégico. Isso composto provoca uma mudança organizacional, e essa mudança vai fazer com que a empresa retome aí a sua processo normal. Então, a OP vem trabalhando dessa forma, vem atendendo desde março, metade de março, quando foi decretado o lockdown em Porto Alegre. A gente está atendendo online as empresas, foi a nossa adaptação. Agora, com a reabertura dos mercados, nós voltamos a atender as empresas, os empresários. Muitas empresas não pararam de produzir. Eu cito a questão dos supermercados, a gente vai ao supermercado, vai à farmácia e não há falta de produtos. Empresas estão trabalhando, estão produzindo e os negócios não pararam. A gente tem que readequar, estabilizar a crise e retomar aí a confiança do mercado para que possa voltar ao normal. Acho que ainda vamos aí por um período, né? As escolas não vão voltar agora, vão voltar lá só agosto, acredito. E devemos ficar ainda mais um tempo aí com essa salvaguarda de medidas, com máscara, álcool gel. Portanto, os negócios vão permanecer aí também com essas salvaguardas, com a restrição de mercado. Mas o mais importante é estabilizar a crise, retomar a liderança, apoio dos interessados e criar foco estratégico ao negócio. Acho que essa é a contribuição, as ferramentas são muitas aí. Agradeço de novo aí o convite, a participação no webinar e seguimos aí, volta a palavra com o Fernando. Rodrigo, a gente que agradece, mais uma vez, muito obrigado mesmo, excelente contribuição. Tá? Agora a gente vai passar então para o segundo componente dos gestores empresariais. Né? Para isso eu vou chamar agora o Batista Serrati. Né? Eu li aqui rapidamente aqui um breve currículo do Batista. Graduado em administração de empresas, com mais de 25 anos de experiência na gestão de empresas de médio e grande porte. Possui grande vivência em reestruturações financeiras e econômicas, principalmente em momentos de crise. Participou de diversos trabalhos exitosos em recuperações de empresas que passaram por momentos de insolvência. Ele é sócio
fundador da Direção Consultoria em Gestão Empresarial, empresa de soluções em gestão estratégica, financeira, econômica e operacional. Batista, a pergunta que a gente preparou para ti, né, é como a empresa Direção está se adequando durante essa pandemia para atuar mais fortemente no reforço das empresas com quadro de insolvência? Batista, muito obrigado aí já de antemão. Alô? Me ouve, Fernando? Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar em meio a esse time extremamente seleto aqui, onde muito me honra e me sinto muito lisonjeado. Em contrapartida a isso, com um compromisso violento, depois de Dr. Buchaim falar, Dr. Marcos, meu caro Rodrigo, me resta muito pouco para falar, mesmo que eu vá acrescentar, mas vamos lá. Aí me coloca como a direção consultoria se adequa durante essa pandemia, né? E como atuar fortemente no reforço das empresas numa insolvência quase que eminente aí, né? Nossa primeira tarefa, gente, foi readequar a direção consultoria. O modelo de gestão empresarial, eu vou dizer que ele parte quase do zero, porque a peculiaridade de cada empresa, ela é notória. Mas vamos lá. O que nós estamos vendo de pandemia e crise, né? Essa pandemia, ela representa, além de uma crise de saúde alarmante, preocupante no mundo todo, né? Ela traz um impacto nos negócios, né? Todo mundo. Esse vírus ele não conhece fronteira, e a gente percebe que os efeitos disto vão continuar, vão se alastrar. Ainda é possível também que essa ameaça, que esse vírus, que essa pandemia, ela venha a desaparecer, ela venha a ter uma solução. Como outros casos, né, vírus Ebola, entre outros aí, nos últimos anos, mas entendemos que nós temos o próximo surto que é devastador. Não saberia dizer o nome dele. Não sei o nome dele. E que não se trata de uma questão de se vai acontecer. A preocupação aqui é quando vai acontecer. Esse é o nosso entendimento. O que a direção, consultoria e o nosso time aí, a gente tem indicado, orientado nos trabalhos onde que a gente participa, e entre outros? Primeira coisa, priorizar caixa. Claro, já passei por cima das questões de segurança, já passei que é elementar. Mas na companhia, priorizar o caixa. Eu sempre gosto de lembrar, sempre gosto de falar que as empresas não quebram por uma ineficiência de lucro, pela insuficiência de lucro. Elas quebram por falta de caixa. E entendo que seja vital a companhia imediatamente uma revisão criteriosa nos planejamentos financeiros. Especialmente no ambiente de recessão que a gente está aí transitando e não se sabe quando é o D0, quando esse negócio termina, né? Por mais que a empresa, né, tivesse altamente, extremamente ordenada no que tange planejamentos financeiros e econômicos, ali em janeiro, em fevereiro, notem, logo ali, isso não vale para mais nada. Não vale.
um novo planejamento se faz extremamente necessário. Não se tem data prevista para esse fim, né? Então, o que a gente está... Eu repito demais isso, né? Esperar o melhor, entre aspas, que esse texto não é meu, e se preparar para o pior. Essa é a visão conservadora que a gente tem tentado adotar aí, né? Também digo que, nesse momento, é muito difícil planejar. Planejamento hoje é uma tarefa árdua. Por isso que eu disse no início lá, a direção consultoria, a primeira tarefa dela foi se rever, se remodelar, né, na questão de orientação enquanto consultoria. Minimizar gastos e custos, energia, água, enfim, custos diretos e tal, é imediato. Renegociações de prazo, de contratos que as companhias vêm carregando ao longo do tempo, se faz extremamente necessário. Preocupa muito, no que a gente tem ouvido e tratado, muitas empresas, eu não quero usar o desespero, mas beira isso, na insuficiência de caixa, começar a buscar, ir atrás na busca de recursos, de bancos, governos, propagandas, sugerindo recursos a custo X e tal. Isso, para mim, é uma grande contribuição para o tema que a gente trata aqui, que é a insolvência. Se isso não for muito bem planejado, dentro de uma visão muito criteriosa de caixa, né? Também vejo que uma crise, ela, de novo, né, pela terceira vez, eu não vejo o final disso. Essa arrancada, ela pode ser um grande ensinamento, né? A maioria das empresas, vou botar muita gente junto, não tem reserva, não tem a cultura da reserva, não se preparam para uma sazonalidade. Falo das maiorias. Elas não fazem. E o momento demanda planejamento, né? Mecanismos. Plano orçamentário urgente. Plano orçamentário urgente. Posso ferir algum conceito aqui? A curtíssimo prazo. A ser revisado a curtíssimo prazo. Priorizar ações para cada conta, para cada rubrica de desembolso, de despesa, ação individual. Vencimentos de possíveis vencimentos serem revisados. Está aí, isso até pode ser uma oportunidade para uma geração de caixa. Canais de vendas. A busca de novos canais de vendas. Parece tão elementar, mas isso é precário nas companhias. E avaliar, que aí é uma coisa mais delicada, qual é o tempo, qual é a saúde que a empresa, que o empreendimento, que o meu negócio, independente do tamanho, até onde suporta a crise. Essa avaliação, ela se faz vital. Reavaliar o próprio negócio. Racionalidade, para mim, é a palavra-chave no momento. Parece muito fácil falar, mas é fundamental. A emoção deve ficar extremamente longe dessa avaliação, desses critérios de planejamento. Não pode tirar a emoção do negócio. Se sabe
que muita gente, vou dizer, fecharão, mas já fecharam o seu negócio justamente por não entender a crise, pelo desconhecimento do que é a crise e dos seus efeitos. Para quem me ouve, cautela, gente. Cautela a possibilidade de fechar o seu negócio ou se endividar, ou, enfim, do negócio dos outros. O meu negócio está redondo, entendo que é um momento de suma importância também de compartilhar, de compreensão da dificuldade do meu fornecedor, do meu cliente, do cara que me fomenta. É momento de entender, de entendimento. Não é hora de dificultar. Nós não podemos dificultar e buscar justamente o fortalecimento dessa instituição empresarial. Eu vejo isso como quase que básico. A economia ela é um movimento cíclico. O meu comportamento hoje, isso a direção, consultoria falando às empresas, o comportamento das empresas hoje, junto a supostos credores, a supostas instituições financeiras que fomentam o negócio, ele se faz extremamente importante, porque a economia gira muitas vezes por si só. A retomada na frente, o meu comportamento hoje com esses fomentadores, lá na frente ela pode fazer diferença para a estabilidade do negócio. Por fim, gente, não poderia deixar aqui de recomendar que as empresas, que negócios novos, médios, antigos, pequenos, grandes, procurem a ajuda de profissionais que busquem o entendimento da crise, que revejam os seus planejamentos financeiros, porque, dito tudo isso, e muito bem colocado pelos meus colegas aqui, tem espaço para oportunidade. Enxergo espaço de oportunidade. Vejo, no âmago do meu otimismo, que essa crise ela pode ser um belo momento de se reordenar, de se reciclar. Olha o meu otimismo, mas eu vejo isso muito, e vejo isso em muitos negócios. A crise faz pensar. Coloco isso como uma oportunidade. Fui sucinto aqui, meus colegas, porque, como eu disse, me deixaram muito pouco a falar aqui, porque está muito bem fundamentado no início. De novo, eu quero agradecer a oportunidade aqui de estar nesse meio e me sinto honrado mesmo. Gente, muito obrigado. Fernando, te devolvo a palavra aí e, mais uma vez, obrigado mesmo. Olha, Batista, a gente que agradece aí, né? Foi bem rica aí o teu depoimento, né? Envolvendo até a parte psicológica, né? Da gestão, assim, eu achei interessante, assim, acho que sempre é bom tocar nesse assunto. Agora vamos passar então para a parte de administração judicial, tá? E na figura do administrador judicial aqui eu vou chamar o meu sócio, o Nestor Matheus Samersla, né? Antes, vou fazer um breve relato do currículo dele, né? Advogado formado pela URGS, pós-graduando em Direito Empresarial pela FGV, participante dos cursos de Administração Judicial do IBAJUD e do TNA, atua em Direito Civil e Empresarial, Direito do Trabalho e possui sólida experiência em Administração Judicial, sendo, né, um dos sócios da Minarsky Samersla Administração Judicial. Bom, Nestor, para a pergunta, teria o seguinte para ti. Como a pandemia está influenciando na atuação do administrador judicial e como a Minarsky Samersla está se preparando para o possível aumento de pedidos de recuperações judiciais?
boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os participantes aqui desse painel, né? Falar por último às vezes parece ser mais fácil, mas eu digo a vocês que não é, porque a cada boa apresentação, e eu tive 4 agora, vai aumentando a responsabilidade de conseguir fazer algo pelo menos parecido. Bom, sobre essa pergunta, eu pretendo responder ela em 2 partes. Mas antes eu quero fazer um apanhado de algumas coisas, porque nessa reunião que está acontecendo aqui, eu estou representando a função do administrador judicial, e o administrador judicial, então, nesta reunião, é o único que possui munus público, então o que mais se assemelha a uma função pública, né? Porque a administração judicial ou administrador judicial é uma função de confiança, de livre nomeação do magistrado, né? Isso é bom até também explicar para quem está nos ouvindo, né? Que nem todos têm conhecimento de como é que funciona. Quando nós somos nomeados para um processo, o empresário já está em recuperação judicial. Então, ele já estava insolvente, né? E ele ou estava em crise e ele acabou se socorrendo ao Poder Judiciário e então o administrador judicial vai fazer a condução desse processo. Bom, nessas questões, assim, falando dessa questão, os poderes da União estão tomando certas medidas a fim de que seja minimizado o impacto dessa pandemia, né? O Legislativo, por exemplo, está tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei número 1397 de 2020, de autoria do deputado Hugo Leal, que trata de alterações provisórias da Lei 11.101, que é a Lei de Recuperações Judiciais e Falência, que neste projeto de lei, que está em tramitação, não foi ainda aprovado, ele sugere que se tenham medidas, na verdade, mudanças provisórias na lei a partir do dia 20 de março, quando foi decretado foi reconhecido o estado de calamidade pública pelo Decreto Legislativo número 6, e que isso se perdure até o momento até que, enfim, se revogue esse decreto, então, que não se tenha mais um estado de calamidade pública. Entre as situações entre outras, né, esse projeto de lei ele veda a realização de execução judicial ou extrajudicial de garantias, no caso ele usa até uma expressão, a execução dessas garantias judiciais do devedor, no caso de quem está em recuperação judicial. Também ele proíbe a decretação de falência nesse período, também tem a proibição de despejo por falta de pagamento e da resolução unilateral de contratos bilaterais. Aí até faz um link com o que o Dr. Buchain falou na renegociação geral dos contratos, né, que também existe um outro projeto em andamento pelo senador Anastasia. Então, essa questão é justamente para que os contratos se mantenham e se renegociem, porque é uma situação que todos estão passando. Bom, falando um pouco do Poder Judiciário, o Poder Judiciário, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, editou a recomendação número 63, né, e que são recomendações relacionadas ao processo de recuperação judicial. Mas antes eu gostaria de falar que, para os que não sabem, né, o Poder Judiciário, ele está, os seus fóruns, né, os fóruns das justiças estaduais estão todos fechados, em virtude da pandemia do Covid-19. Inclusive, isso já se vem desde 20 de março, e a última prorrogação se deu há alguns dias com a edição da Portaria 79 do CNJ, que prorrogou a última resolução, que foi a 318. Então, era para ficar fechados os fóruns até 31 de maio, eles vão ficar até 14 de junho fechados. Juntamente, os processos físicos estão com os prazos todos suspensos. No entanto, desde o dia 4 de maio,
todos os prazos eletrônicos, os processos eletrônicos estão tendo segmento. Então, as recuperações judiciais, falências que tramitam por processo eletrônico não estão sendo totalmente impactadas em relação a essa paralisação do judiciário, porque também os assessores, os servidores da justiça estão trabalhando de forma remota. Bom, essa recomendação 63 do CNJ, ele, em outras coisas, ele recomenda, então, a prioridade dos juízos recuperacionais na análise sobre levantamento de valores em favor de empresas recuperandas ou de credores, né, em situações para se analisar, né, o impacto econômico. Então, dá uma prioridade para essas decisões. Também suspende as assembleias gerais de credores em o formato que existe, que é o formato, né, que é física, que são físicas, né, com presenciais, e autoriza a forma virtual delas em casos excepcionais, em situações em que realmente há necessidade de se ter uma assembleia de credores, né, até daqui a pouco, para que se possa manter a atividade da empresa. Outras questões também, a prorrogação do stay period. O stay period é a suspensão dos prazos que se fala, né? Então, é a suspensão de todas as ações e execuções por um prazo, na lei de 180 dias, né? O artigo 6º da Lei de Recuperações e Falências. A outra coisa também que essa recomendação ela sugere é que ela dá a possibilidade das recuperandas apresentarem um plano de recuperação judicial modificativo, mas, claro, tem que ser submetido novamente à Assembleia de Credores. E autoriza a fiscalização dos administradores judiciais de forma virtual e que esses continuem a apresentar os relatórios mensais de atividade. Bom, ao meu ver, essa última recomendação, independendo da situação, ela fica complicada, porque o administrador judicial ele tem um trabalho externo, e o trabalho externo, na situação da pandemia, fica difícil de fazer a inspeção na empresa, ou porque a empresa está fechada através de um lockdown, ou que seja um lockdown ou um bloqueio parcial, né? E também por causa do isolamento social. E a fiscalização virtual, ao meu ver, ela não é tão eficiente, porque às vezes a empresa não está mais em funcionamento, né, ela não enfim, a atividade dela não existe mais ou não existe da forma que deveria estar sendo proposta. Então, eu acho interessante o AJ estar lá. Mas, bem, é o que temos no momento. Por fim, o executivo também está fazendo medidas de socorro das empresas e, numa pesquisa feita aqui no Google, o governo federal pretende injetar até 800 bilhões de reais na economia, sendo em torno de uns 50 milhões para micro e pequenas empresas. Micro e pequenas empresas, que são em torno de 80% de todas as pessoas jurídicas do país, né? E detém boa parte dos empregos formais. Então, e serão, com certeza, os mais afetados. Todos serão afetados, mas os pequenos e médios serão muito mais afetados, até porque muitas vezes são empresas familiares que possuem 1 ou 2 funcionários. Então, existe já um relato de uma dificuldade dessas empresas terem acesso ao crédito, né? Inclusive de uma linha de crédito que foi liberada pelo BNDES, mas aí os bancos não estão liberando por algumas faltas de alguns requisitos. Então, é algo que, economicamente, o país tem que ver para esses empresários, porque talvez muitos não vão conseguir sair, vamos dizer, as suas empresas não sairão sadias dessa pandemia se não falirem, né? Infelizmente. Bom, nós passamos por uma crise sanitária sem precedentes. Na história recente não existe algo do gênero, né? Podemos fazer um paralelo com a gripe espanhola, que ocorreu há 100 anos atrás, 2018, 2020. Para se ter uma ideia, o H1N1 e a SARS, que foram pandemias da década passada, o H1N1 matou 2.500 pessoas
em 2 anos aqui no Brasil. 2.500 pessoas em 2 anos. Só para ter um parâmetro, o Covid-19, em 2 meses, matou 25 mil pessoas, mais de 25 mil pessoas, né? 25 e poucas mil agora, antes de fechar os números, em 2 meses. Então, é uma pandemia de escala mundial sem precedentes. E quando nós temos uma crise dessa magnitude, nós temos uma crise sanitária, mas outras crises já se passaram no mundo por outros motivos que acabaram afetando a economia. E dessa forma eu vejo que essas crises, o investimento estatal foi muito necessário para que a economia voltasse a crescer. Eu posso falar aqui da Grande Depressão, a quebra da Bolsa de 1929, né? Que, bom, teve uma queda do PIB mundial de média de 15%. E se enganem quem acha que só os Estados Unidos sentiram a quebra da Bolsa de 29. Muitos países, principalmente os que já estavam mais industrializados, também sentiram muito forte essa quebra da Bolsa, né? O Brasil era agrário na época, sentiu de outras formas, né? Mas, e para se sair daquela crise da Grande Depressão, teve o New Deal do Franklin Roosevelt. Então, que basicamente era investimento público na economia, controle dos estoques agrícolas na época por causa do preço, né, para que não se perdesse preço, né, e programas sociais para os trabalhadores. Foi a forma para que se saísse da crise, e se demorou quase uma década para sair. Podemos falar a crise que veio logo após, que foi a crise do pós-Segunda Guerra Mundial, que na linha do tempo, se pegar, né, a Grande Depressão foi os anos 30, até o final dos anos 30, iniciou a Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial, logo pós-guerra, teve o Plano Marshall, né? O Plano Marshall, os Estados Unidos teve uma maciça ajuda na Europa, fala-se hoje do equivalente a mais de 100 bilhões de dólares em dados de hoje, né? Dos valores da época, que também foi para a reconstrução de países, modernização da indústria desses países, que resultou num grande crescimento da Europa. Então, a gente vê que precisa desse investimento, né? E compara hoje, né? Os Estados Unidos, que é um país talvez dito mais liberal, pelo menos, que se diz o mais liberal entre os países, os Estados Unidos aprovaram um pacote de 2 trilhões de dólares agora para a Covid-19. A União Europeia é um pacote de 750 bilhões de euros, né? Paralelamente, vamos fazer um comparativo, o Brasil está achando que vai, ao todo, investir em torno de 800 bilhões de reais na economia, né? Então, eu percebo que, bom, nós estávamos numa crise, é complicado, mas eu acho que o governo ainda está de forma tímida fazendo esse investimento, e talvez quando realmente sentir a necessidade do investimento, talvez possa ser tarde demais, porque talvez muitas empresas tenham quebrado. Então, assim, fazendo esse panorama, eu vou responder a pergunta, né? Então, assim, a questão da pergunta em si, como é que a pandemia está influenciando na atuação do administrador judicial, na primeira parte da pergunta, eu digo que assim, o administrador judicial ele tem que ser sensível a essa questão. Então, quando ele está ali fiscalizando o processo, analisando as contas do empresário, vendo como é que o empresário está tocando o negócio dele, ele tem que estar sensível a essa situação, porque nós estamos numa situação de força maior. Então, nós não temos como exigir os mesmos requisitos da mesma forma como podíamos exigir há 2, 3 meses atrás, né? Claro que essa situação ela não libera o empresário de cumprir com os requisitos legais. Até porque a gente, na doutrina, vamos dizer assim, da insolvência, a gente diz que na recuperação judicial houve a superação do dualismo pendular, né? Então, o AJ ele tem uma função imparcial, né? Então, de uma forma que prevalece o funcionamento do sistema jurídico, ele prevalece aos interesses de um dos lados. Só que o princípio basilar da lei de recuperação judicial e falência é a preservação da empresa. Então, quando a empresa
ela atinge ou consegue preencher os requisitos da Lei 11.101 para que seja deferida a recuperação judicial, esta empresa, a lei já dá a ela a possibilidade de preservar a empresa, de manter os empregos, né, de manter a fonte produtora. Então, nós temos que ter isso em mente, ainda mais com uma crise econômica que vai assolar o mundo, não é só o país. Bom, como eu falei anteriormente, na situação da recomendação 63 do CNJ, eu acho que o administrador judicial, na sua função externa, inspeção, enfim, outras situações, está prejudicado realmente para fazer essa inspeção de forma assim, de uma boa forma, vamos dizer assim, né? Mas a atividade interna continua, porque o empresário ele continua tendo o dever de mandar, de enviar mensalmente as suas contas mensais, de manter os empregos, inclusive o próprio rito processual, a empresa em recuperação, ela acaba precisando de enfim, a maioria dos caminhos que ela tenta tomar, ela precisa de autorização do juízo recuperacional para tanto. Então, a administração judicial está ali. Bom, então, sobre essa primeira parte da pergunta, eu respondo dessa forma. Eu acho que o administrador judicial ele tem que estar sensível para que possa ajudar o empresário nessa situação, mas, ao mesmo tempo, cuidar dos interesses dos credores. Bom, a segunda parte dessa pergunta, que falamos, então, de como é que a Minarski Summers ela está preparada para esse possível aumento das recuperações judiciais, né, enfim, e falências que também vão ocorrer, eu digo que, conforme até acho que foi falado pelo Rodrigo, se eu não me engano, o empresário ele tem uma dificuldade em dizer que ele está em dificuldades financeiras, ele tem uma dificuldade muito grande de dizer que está insolvente e demora muito tempo para tomar uma decisão. Então, a minha dúvida é saber em que estágio vai estar esse empresário no momento de ingressar no judiciário requerendo uma recuperação judicial. Será que realmente o negócio dele ainda será viável ou ele já está em estado pré-falimentar e ele está tentando protelar como um último recurso? Bom, essa é uma preocupação que eu tenho, eu garanto que a maior parte dos colegas também deve ter essa preocupação, mas eu acho que o administrador judicial pode ser muito importante nessa questão. Porque como ele faz a inspeção da empresa, né, como ele auxilia o juiz, né, enfim, sabendo como é que está funcionando a empresa na condução do processo, para que o juiz possa decidir da melhor forma, né, enfim, dar para o juiz, né, as melhores informações para que este possa tomar a decisão dele, eu acho que o AJ pode ser muito útil nesse momento, porque desde o ano passado nós temos a recomendação 57 do CNJ, que é o Instituto da Perícia Prévia. Também eu vou falar para quem não é da área. Antigamente, sendo deferido o processo de recuperação judicial, se nomeava o administrador judicial automaticamente. Hoje também é feito isso, mas é nomeado o administrador judicial, claro, a critério do juiz, né? Ele não é obrigado a fazer isso, mas é nomeado o administrador judicial para que ele proceda à perícia prévia. E a perícia prévia é justamente dar um olhar inicial à empresa, ver se os documentos que essa empresa entregou são fidedignos, se eles realmente mostram qual é a situação da empresa, para que se possa realmente no momento de deferir ou de analisar o deferimento da recuperação judicial, o juiz ter certeza de que realmente aquela empresa vamos dizer assim, ela realmente está apta a ingressar com a recuperação judicial ou não. A empresa apenas está protelando uma inevitável falência, que não é
o interesse do legislador. Então, dessa forma, eu acho que o administrador judicial ele pode ser fundamental para auxiliar o juiz e dessa forma, ser atingido os objetivos da recuperação judicial, mesmo no tempo de pandemia, que seriam, então, no caso da empresa, que a empresa seja preservada, que haja o soerguimento dela da crise, então que a recuperação judicial dê um fôlego para ela, mas ao mesmo tempo que ela mantenha os postos de trabalho e que ela pague os seus credores, porque a recuperação judicial não é só ela, ao mesmo tempo que dá o fôlego para a empresa, mas esse fôlego é momentâneo, ela tem que pagar os seus credores, né? Então, eu acho que seria isso, assim, eu acho que o AJ pode ajudar nessa forma. Eu espero não ter sido muito extenso. Tá? Muito obrigado, Fernando, obrigado aí pela oportunidade também de eu poder participar aqui dessa conversa. Tá certo, Nestor. Obrigado, a gente agradece também, né? Apesar de ser meu sócio, foi uma excelente contribuição, né? Pegou a parte geográfica, a parte histórica, né? Deu uma trabalhada também nos projetos de lei, né? Que estão em tramitação no Congresso. Então, foi muito profícuo. Tá? Então, estamos chegando ao final, né, dessa primeira webinar, né? E é uma webinar organizada pela Minarski Summersla, mas que teve a participação da OP Gestão em Negócios, da Direção Consultoria em Gestão Empresarial, da Buchain Advogados, né? E da Marcos Hutzen Advogados Associados. Tá? Eu queria deixar bem claro isso. Tá? Antes de encerrar o webinar, eu vou deixar uns segundinhos aí para quem quiser fazer as últimas despedidas, enfim, né? Quem é que se habilita aí primeiro? Pode ser eu. Fernando, obrigado. Agradecer a todos que nos assistiram aí, agradecer essa participação aí. Todos contribuindo aí, realmente. Acho que o Nestor aí pegou a parte mais difícil, né, Nestor? Tem que falar ao final aí, depois de todo mundo já ter preenchido. Deixar aí o nosso site da OP Gestão, www.opgestão.com.br, para quem quiser entrar em contato conosco. E o meu e-mail também, rodrigo@opgestão.com.br. Fico à disposição, Fernando, Nestor, Batista, Buchain, Marcos. Agradeço aí o convite de novo. Um abraço para todos, uma boa noite a todos. Estamos à disposição aí para o próximo webinar também. Um abração. Mais alguém? Bom, eu vou fazer um agradecimento, então, em especial. Primeiro, essa webinar, ela só está sendo realizada por causa do meu sócio, Fernando Minarski. Tá? A ideia, ele teve essa ideia, foi uma grande ideia, acho que é um grande espaço para debates, para conhecer os pontos de vista de vários profissionais, e é um instrumento que veio para ficar. A pandemia nos mostrou que as relações elas vão ser diferentes daqui para frente. Elas vão ser diferentes em todas as formas, e algumas coisas que a gente reluta, a força está começando a acontecer, né? Até falando da relação da recuperação judicial, as assembleias de credores elas são presenciais, exemplo, né? E logo assim que puder ser feita, assim que estiver realmente um controle, não há mais motivo para ter ela presencial, né? Sendo que o credor de qualquer parte do Brasil pode participar. Mas assim, eu agradeço a todos de coração, assim, foi muito bom ouvir cada um de vocês, e com certeza nós tivemos um bom painel aqui, uma boa conversa. Muito obrigado.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Eu quero só mais uma vez aqui ao Nestor, ao Dr. Buchain, Dr. Marcos, Excelentíssimo Rodrigo, Fernando, mais uma vez aí a oportunidade de estar em meio a vocês. Tem a crise, tem essa pandemia, mas vejo que tem como administrar. Começa por esse time que está aqui, sorte das empresas que estiverem envolvidas. Me coloco à inteira disposição de todos aí a qualquer momento. Um fraterno abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade, senhores. Obrigado, Batista. Mais alguém quer falar aí? Bom, eu queria também agradecer mais uma vez a participação, o convite. Me sinto bastante honrado em fazer parte desse time altamente qualificado, né, para esse webinar. Espero que possamos, em outras oportunidades, aprofundar o assunto ou talvez falar de outros temas. E queria dizer também, para finalizar, que muito se fala em palavras fortes que realmente nos assustam, né? Como colapso, como o fim de negócios, o que realmente tem acontecido em casos mais extremos, mas eu gostaria que a gente tivesse em mente a palavra mudança, ao invés de palavras mais fortes, né? A mudança já aconteceu em nossas vidas, quase que instantaneamente, e agora é o que se fala desse novo normal que a gente está tentando entender o que vai ser em cada área de negócio, no judiciário, nas empresas, nas famílias. Então é isso, eu queria me colocar também à disposição para o que precisarem, para nos readaptarmos a esse novo normal que já está aqui e que vai ser a nossa realidade daqui para frente, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Buchain, quer falar? Doutor Buchain. Sim. Somente para reiterar o meu agradecimento e dar os parabéns para a Minarsky Summers pela iniciativa. E agradecer mais uma vez o meu convite para a minha participação. Espero revê-los em outra oportunidade. Obrigado, doutor Buchain. Eu quero dizer que essa foi a nossa primeira webinar, mas não vai ser a última, né? Terão outras em sequência. A gente agradece também ao ouvinte, né, ao internauta, enfim, seja magistrado, seja empresário, seja credor, empregador, empregado, pessoas do círculo de relação profissional, né? E espero que vocês tenham gostado de coração, né, e aprendido com aquilo que eu particularmente considero que foi uma geração de conteúdo, tá? Essa webinar, ela está sendo gravada, né, e a ideia é deixar nas redes sociais nos próximos dias. Muito obrigado, até mais.